Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pod Agro. Que bom ter você aqui para a gente falar de agronegócio, falar dessa cadeia que tanto move o país e de oportunidades também. Ao meu lado está o José Moraes Neto. Que bom ter você aqui. Obrigado, Nayara. É sempre um prazer estar aqui. E hoje é um tema que sempre me alertou, sempre me trouxe na minha vida profissional. O agronegócio, ele sempre veio com a história familiar. Mas hoje tem a tecnologia, né? Tem as máquinas, as legislações. E nem sempre os profissionais estão preparados para entrar nesse mercado, né? E é um mercado que agora abre, além da sucessão familiar, abre para todo mundo que quer se inserir nele. E Sim. é disso que a gente vai falar hoje. A gente tem a honra de receber a Ana Carolina Cavalcante, que é CEO e co-fundadora da AgroSkill, né, que é uma empresa focada no agronegócio. Ela é formada em Ciências Agrárias na Universidade Federal de Goiás, especialista em comportamento humano e psicologia organizacional. Seja bem-vinda. Um currículo enorme aqui. O currículo dela vai todo pó de agro. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui para compartilhar com vocês. Faz parte da nossa missão falar sobre esse tema que é tão relevante, sobre emprego no agro, mercado de trabalho, as oportunidades. Então, estamos aqui felizes para contribuir. E Ana, como eu estava falando no começo aqui com a Nayara, hoje a modernização, né, do agronegócio está vindo muito rápida, as mudanças nas legislações, as invenções. Então ela tá no momento, né? O AgroSkill veio num momento crucial, eu acho que para isso, né? E eu acho que toda grande ideia, como eu vejo do AgroSkill, ela vem, às vezes, nasce de um problema. Aí, assim, acho que interessante. Você fala, aonde vocês viram, aonde vocês identificaram esse problema que não estava sendo solucionado, né? Perfeito. Bom, a AgroSkills ela vem para resolver dois principais problemas. A gente começou querendo resolver o primeiro deles, que é... Quando eu me formei na faculdade, há alguns anos atrás, a minha sócia é médica veterinária, então nós duas somos do agronegócio, a gente sempre teve essa pergunta de por que as pessoas, algumas se empregam e outras não? O que falta para algumas pessoas conseguirem emprego e as outras não? E pensando nesse cenário, a gente percebeu, depois ao longo da trajetória, em que eu me tornei headhunter, entrei mais para a parte de realmente comportamento humano, a gente percebe que tem uma série de fatores que levam a isso, né? Então, desde olhar para desenvolvimento técnico, que é muito importante, que é hard skills, que a faculdade forma bastante, mas olhar também para a parte comportamental, que é o que você consegue ou fazendo algum tipo de curso voltado para autoconhecimento, ou interagindo mais com o mercado através de projetos da faculdade mesmo, ou até mesmo estágios, entre outras coisas, né? Então, um dos motivos da nossa existência foi ajudar esse profissional que não estava conseguindo entrar no mercado de trabalho de maneira qualificada a conseguir fazer isso de uma maneira mais célere e assertiva, né? O outro motivo é que depois que a gente se torna headhunter, a gente atende muitas empresas. Explica o que é, pessoal. Desculpa, o headhunter ele é um recrutador. Em resumo, é um recrutador. E nós somos headhunters, ou seja, recrutadores específicos do agronegócio. Então, quando a gente se torna esse recrutador do agronegócio, a gente lida muito com a empresa. Basicamente, a empresa contrata a gente para achar uma pessoa para ela. Esse é o nosso trabalho. E a gente percebe também a dificuldade. E fica uma coisa assim, tipo, cara, tá formando muita gente. Tem bastante pessoas no mercado, mas as empresas estão tendo dificuldade de contratar. Tem um gap em relação a isso, né? Então, a AgroSkills Tecnologia, que é a nossa plataforma, ela surge para desenvolver esses profissionais e conectar esses profissionais com a empresa da maneira mais qualificada possível, considerando hard skills, que são as competências técnicas, e soft skills, que são as competências comportamentais. Mas qual que é a maior dificuldade, as maiores dificuldades? O que essas empresas relatam quando procuram vocês para fazer essa intermediação? O que elas falam? A gente não consegue achar por quê? O que busca especificamente e não acha? Perfeito. Depende muito da área, tá? Então, primeiramente, assim, tem uma pesquisa que a Page soltou há algum tempo, eu acho que a maioria das pessoas já escutaram isso, que as empresas contratam para o perfil técnico e demitem para o perfil comportamental, né? 9 a cada 10 contratações acontece esse problema, mas as empresas já têm mudado isso utilizando alguns testes de mercado. A maior dificuldade depende de cultura. Então, achar uma pessoa que está alinhada com a cultura da empresa, a forma de trabalho da empresa.
conhecimento técnico na maioria das vezes. Então, falando de novas contratações, pessoas que estão saindo da faculdade, as pessoas acabam saindo muito cruas da faculdade, não tiveram nenhum tipo de experiência, nenhum tipo de interação com o mercado. E aí a gente escuta muitas pessoas falarem, mas eu acabei de sair da faculdade, como é que eu vou ter experiência? Tem como você ter experiência na faculdade, tem empresa júnior, tem projeto de extensão, se você quiser, você faz o negócio acontecer. E a empresa não está esperando necessariamente aquela experiência técnica de que você já vai chegar para resolver, mas um conhecimento básico. E principalmente a soft skills. E como é que a gente mede a soft skills em quem está começando no mercado? Basicamente o que ela fez no período que ela estava na universidade. Então, se ela era uma pessoa ativa, se ela apresentou bastante trabalho, se ela fez alguma coisa impactante. Palestras, congressos. O que ela fez na jornada dela profissional dentro da universidade que vai mostrar, validar pra gente através de casos reais, de coisas que aconteceram, que ela é uma pessoa que é comunicadora, ou que é proativa, ou que é resiliente, ou que tem inteligência emocional. Então, não é só chegar lá, assistir as aulas, né, que é o que a maioria das pessoas costumam fazer, e pronto. Então, as empresas estão esperando pessoas que estejam ativamente criando uma carreira e não passando por uma carreira, né? Então, isso é o que a gente sente mais falta quando a gente fala do ponto de vista de carreira inicial. Quando a gente vai para cargos mais executivos, aí são outras dificuldades. Então, às vezes, mobilidade para cidades mais do interior ou cidades que têm menos estrutura. Então, essa é uma grande dificuldade de trazer uma pessoa com uma remuneração boa, que já está acostumada, às vezes, com a capital, com uma cidade com maior estrutura, para uma cidade com menor estrutura. Às vezes, algumas questões voltadas à faixa de remuneração também. Então, aí tem outra série de dificuldades a depender do perfil do profissional, da jornada que o profissional está e também do setor. Se é comercial é uma coisa, se é lá na parte jurídica é outra coisa, no financeiro é outra coisa. Enfim, aí a gente tem diversos problemas aí. E eu vejo assim, eu acho que vocês devem se deparar muito com a situação que quando se fala em agronegócio, o primeiro momento que eu acho que as pessoas enxergam são aqueles barões, latifundiários, ou seja, é um romantismo no agronegócio, sendo que na verdade a realidade é outra, a realidade é muito dura. Né? A gente sempre fala que ele é o primeiro a acordar, o profissional do agronegócio. Então, assim, ele acorda antes do sol nascer e às vezes ele dorme antes da lua aparecer. Por quê? Porque e não vai ser por mero sabor ou por vontade que ele de dormir cedo, é porque é exaustão, né? Então, e o agronegócio vem no Brasil, como eu mencionei, é o avô que ensinou o filho a plantar, o filho que ensinou o neto, né? Então, o filho do filho, que ensinou ali a colheita. Então tem que haver um respeito a essa história, a esse conhecimento, né? Até porque aí vem a questão da interação, do soft skill que você comentou também, que a pessoa tem que ter saber lidar com essa pressão que hoje, infelizmente, o agronegócio, o índice de depressão, infelizmente até de suicídio, está muito alto. E aí, assim, o agronegócio que vocês estão atuando ali do Brasil, você acha que ele é um agronegócio que está preparado ali para um agronegócio futuro, né, o profissional 2030, vamos dizer assim? Olhando para as propriedades rurais, né, isso é engraçado porque falando de soft skills, a inteligência emocional, que é uma coisa que parece que ficou balela, assim, né? Depois dos coaches, vamos dizer assim. Eu sou coach, mas eu não tenho nada contra, mas tem pessoas que não sabem falar a respeito disso. Mas a inteligência emocional para uma indústria de céu aberto é uma das características mais importantes, né? Tipo, hoje pode chover ou pode não chover. Eu vou plantar ou não vou plantar? Então, se você não souber lidar com isso, é um dos principais pontos que a pessoa que vai para o campo mesmo, ou que vai para um comercial que está direto com o campo, precisa saber lidar. Quando a gente fala do futuro, existe muito a ser desenvolvido, na minha visão ainda, em relação ao que aos produtores, a abertura para novos projetos, a tecnologias, entre outras coisas. Mas já é muito utilizado. Então, tecnologia no agronegócio não é só uma startup, uma plataforma. Não, um tipo de fertilizante ou defensivo diferente, que já tem uma melhor performance em determinados lugares, já é uma tecnologia. Sim. Ou utilizar um biológico, por exemplo, que é uma coisa que está muito forte hoje dentro do mercado do agro.
também é tecnologia que está sendo utilizada. Então, assim, as pessoas, os produtores principalmente, já estão usando, embarcando tecnologia na produção de alguma maneira. Só que tem outras formas que pode melhorar ainda mais a performance desses profissionais e até mesmo esses gestores aceitarem, de alguma maneira, as novas ideias, né? Que sejam vindo de uma sucessão, do filho, do neto, enfim, ou que sejam vindo de profissionais que vão entrar no mercado, na empresa rural, né? Na propriedade rural, para que ela possa ter uma aceleração de crescimento, né? Então, eu vejo que tem muita coisa já encaminhada, mas a gente também, eu sempre gosto de trazer a responsabilidade para a gente. Nós, como quem faz e fala de tecnologia no agro, a gente precisa saber comunicar com essas pessoas também. O quanto a gente está mostrando, de fato, a resolução efetiva do problema, ou está querendo só vender uma tecnologia para o profissional, né? Ou para a empresa rural. Então, isso também tem que ser mais calibrado nas duas pontas, na minha visão. Eu vi uma frase esses dias, né, Nayara? Acho que você estava até presente comigo. Falou que hoje o agronegócio, às vezes, de uma plantação, tem mais tecnologia que um smartphone. Sim. Exato. Se a gente pensar no macro, assim, porque como você mencionou, é do defensivo, é do maquinário, é do satélite. Então, assim, vai do satélite a sentir o solo, a pegar o solo ali, a terra e sentir como que ele está de umidade, dessas questões, né? Que a gente não pode... Eu falo que o agro também, com toda a tecnologia, ele não pode esquecer vamos dizer assim, deixar de sujar a mão, né? Uhum. Que é onde o negócio realmente acontece, né? E nesse recrutamento, é uma ponte que vocês fazem, ou existe uma preparação dessa pessoa que às vezes não tem o dom da comunicação, mas é um excelente profissional, por exemplo, né? Mas não consegue se comunicar, não consegue conversar. Como que é moldar esse talento? Ou existe hoje um apagão de talentos no agro? Eu acredito muito nas pessoas, foi por isso que eu saí de um curso de agrárias e comecei a me especializar em pessoas. E a coisa mais, assim, dolorida pra gente como empresa que acontece é a gente ver uma pessoa que foi bem indicada, a gente sabe que ela é muito boa, que é um ótimo técnico, extremamente capacitado, vai numa entrevista, essa pessoa não consegue mostrar tudo que a gente já viu, tudo que as pessoas já falaram a respeito dela, ou com a gente ou com o nosso cliente. E aí, falando da AgroSkills, a gente tem hoje uma plataforma, que é uma plataforma que ajuda no desenvolvimento dessa pessoa para conseguir mostrar todo esse talento dentro desse processo seletivo. Você tem que saber colocar isso muito bem no currículo, ou no currículo PDF, né, porque hoje o currículo físico praticamente não é utilizado, ou no currículo no LinkedIn, por exemplo, ou dentro da nossa plataforma, que consegue gerar um currículo também. E quando você consegue colocar isso, você fica visível. Então as empresas querem entender mais sobre você, né? É o primeiro passo. No segundo passo, você tem que saber vender isso na entrevista, que é também uma das coisas que a gente tem dentro da nossa plataforma, que é uma entrevista simulada. Então o profissional ele passa por uma videochamada mesmo, ele é gravado, depois ao final de 5 perguntas, ele tem um feedback de uma inteligência artificial falando, cara, você foi bem nisso, você não foi bem naquilo, para que ele possa se preparar de uma maneira mais efetiva possível para chegar lá na empresa e conseguir vender esse potencial. Então, a gente quer contribuir com esse futuro, né, daqui a um tempo aí das profissões, primeiro ajudando as pessoas a mostrarem o potencial delas. Esse é o nosso primeiro passo. Nosso segundo passo vai ser ajudar elas a manter esse desenvolvimento, porque o que ela fez até aqui hoje, tornou ela hoje a pessoa que ela é, o profissional que ela é. Mas quantas tecnologias a gente teve na Campus Party na semana passada, um robô humanoide ali, andando, te dando tchau. A gente jogou futebol com robôs, então umas coisas que... Robô, né? Umas coisas que estão acontecendo assim, que daqui para frente pode ser cada vez mais aceleradas. Então essas pessoas precisam também estar preparadas para o futuro, e a gente quer, né, através dessa plataforma também, contribuir tanto na entrada como no futuro desses profissionais. Ana, nos casos que você já acompanhou lá da AgroSkills, claro que não precisa mencionar nome, nem empresas, óbvio, mas algum caso assim que te marcou, às vezes algum profissional que estava totalmente despreparado e aí vocês conseguiram, algum caso assim exemplar para que a gente, assim, para que até entenda mais ou menos até onde vocês podem chegar?
A gente tem a gente tem uma comunidade, né? Até um grupo de WhatsApp que tem mais de 1.500 pessoas profissionais do agro que a gente contribui mandando vídeo, enfim, direto como uma rotina. E a gente teve recentemente, tem vários casos, mas um bem recente foi um profissional que estava saindo da faculdade, ele se formou agora em julho. Ele estava com um currículo completamente desajustado para o que ele tinha me mandado. Ele mandou um áudio falando, Carol, ó, sou isso, fiz isso, mas eu não estou conseguindo entrar nas vagas. Aí eu falei, tá, me manda seu currículo. Na hora que eu fui ver, o currículo dele não falava nada basicamente, que validasse ele dentro das vagas que ele estava querendo. E aí foi uma questão de troca de áudios, nem foi uma coisa muito grandiosa, assim. Troca de áudios, tem menos de 2 semanas que ele me mandou uma mensagem falando, ó, Carol, consegui uma recolocação na vaga que eu queria. E aí, você que é profissional que está escutando a gente aqui, eu acho que é uma dica muito importante para essa parte de empregabilidade. As pessoas têm o costume de ser atiradores de currículo, ou só criar um perfil qualquer, largar lá e sair escrevendo em qualquer vaga, né? Você precisa ser estratégico. Tudo na vida você tem que ser estratégico. No negócio, no casamento, na vida pessoal. E na empregabilidade não é diferente. Então você precisa ser estratégico nesse sentido. Qual é a vaga que você está buscando? O que você está colocando no seu currículo que está te validando para dizer, cara, você é essa pessoa para essa vaga? Tanto com certificações, com resultados que você já teve, ou até mesmo esse profissional era para uma área de comércio exterior. Ele falava alemão, falava inglês e tinha uma outra língua que eu não lembro aqui agora, e isso não estava bem explícito também dentro do currículo dele. Então, são coisas básicas que talvez você tenha, que vai te validar para o que você quer, mas se você não tiver estratégia, você vai só montar mais um papel, que nem é papel mais, mas um PDF qualquer aí e sair disparando para todo mundo. E esse é um dos principais erros que esses jovens que tentam entrar no agronegócio cometem. Exato. Além disso, o que mais, por exemplo? Um erro que vocês têm visto bastante. Esse jovem vem em busca de uma vaga, de um crescimento nesse setor que tanto cresce, que é o agronegócio, mas não entra também por esse fator. Então, a gente percebe também, aí falando um pouquinho mais à frente, que tem muitos profissionais que são, vou usar uma palavra bem simplista, mas afobados mesmo. Então, entrou numa empresa, ficou 1 ano, já quer olhar para outra coisa, porque por causa de que a gente estava até falando aqui nos bastidores, né? R$500 dessa geração. Né? Exato. Então, esse imediatismo, na nossa visão, atrapalha bastante o desenvolvimento concreto dessas pessoas e desses profissionais, e até mesmo fazer com que ele tenha validação de mercado mesmo para ir para uma nova posição. Porque um que troca muito não é validado? Olha ali, ficou 1 ano numa empresa, 6 meses noutra, não é validado. Não, a gente chama até no recrutamento que é aquele pinga-pinga, né? Usando os nossos termos internos. E não, isso é muito pinga-pinga, nem vamos conversar. Porque não dá tempo de você criar um ciclo e gerar um resultado em 6 meses e talvez em 1 ano, né? A não ser que, tive um problema familiar, tenho que mudar de cidade, ou realmente não adaptei com a cultura da empresa, uma coisa pontual. Mas se fica nesse ciclo de 1 ano, 6 meses e tudo mais, o que eu entendo na prática, olhando para isso, e aí olhando no primeiro momento de interação com ele, que é o currículo, é que essa pessoa não tem resiliência. Ela, às vezes, está passando por coisas ali, ela desiste, vai para outro, não tem aquela capacidade de pegar, chegar e compromisso mesmo de querer resolver as coisas aonde ela está, né? E eu vejo assim, hoje nós temos um excesso de regulamentos. Na verdade, eu vejo que o Brasil ele é um país muito legalista e com poucas consequências. Tá? Nós temos, eu acho que, normas para tudo e, às vezes, consequências de menos. Né? As consequências para quem descumpre a lei, infelizmente, a gente ainda tem uma impunidade grande. Mas puxando um pouco até para o que eu atuo, né? Que é a questão muito ambiental. Acho que hoje o profissional que chega ali, ele não tem mais como fugir do entendimento da necessidade, da sustentabilidade e da responsabilidade com a ESG. O ESG, por exemplo, eu faço às vezes uma crítica, eu acho que hoje ele é um pouco desvirtuado, porque uma questão eu acho de suma importância, mas às vezes o que se exige, né, para o ESG, o que se apresenta, ele é uma questão muito mais de ideologia do que propriamente... Muito teórico, né? Muito teórico. E nesse sentido, né, pensando que hoje nós temos quase que, eu vou falar assim, vou exagerar, mas quase que mensal, muda-se as regras de um CAR, muda a regra de um georreferenciamento, o licenciamento ambiental, essa quantidade de leis, quantidade de normativos que são apresentados, né? Eu queria uma opinião sua assim, o que a lei
exige e o mercado não, às vezes não está conseguindo entregar. Há um impacto há uma lacuna muito grande essa quantidade de leis, quantidade de normas, que às vezes exige uma qualificação constante do que realmente o mercado consegue entregar. Até para a pessoa entender disso, para estar ali, né? E nem todo mundo consegue abraçar tudo isso. Existe gaps, com certeza, onde tem gap tem oportunidade, né? Então, a questão do ESG, na minha visão, tem empresas que já estão fazendo isso muito bem, de maneira qualificada, mas normalmente está mais em grandes players, né? Até por uma necessidade de comércio exterior mesmo, né? De que as regras estejam sendo bem cumpridas para fazer uma comercialização ou até mesmo uma importação de alguma coisa. Mas, olhando mais para a base, eu vejo que as pessoas ainda não estão sendo formadas de maneira qualificada para exercer e criar esses tipos de projetos. Não quero generalizar, porque tem obviamente, até mesmo instituições que são especialistas nisso, a depender do lugar no Brasil, e tem até pós-graduação que a pessoa pode se especializar cada vez mais. Mas aí eu volto de novo, eu gosto de trazer a responsabilidade para a gente. A pessoa que quer entrar nessa área, o quanto ela está buscando as melhores práticas, aí não precisa nem dizer só de Brasil, mas de mundo mesmo, para fazer a aplicação disso na prática dentro dos negócios do agro, né? Então, às vezes, a gente tem pessoas que estão atuando nisso de uma maneira pouco intensificada, e aí, essas pessoas que vão criar esse mercado. No final, é a gente que vai criar, né? Então, quanto mais a gente busca informação fora, quanto mais a gente traz boas práticas e executa da maneira correta, mais próximo a gente fica de estar mais assertivo dentro dessa temática. Mas, na minha visão, ainda tem muita coisa para rodar ainda, para isso funcionar da melhor maneira. Eu acho que tudo isso, acho que a gente pode meio que pensar o que a gente falou ali no começo. A inteligência, né? A inteligência emocional, né? Eu tenho uma impressão, aí é uma impressão minha, né? Não tem. Eu falo assim, eu já atuei em vários tipos de mercado, né? Eu falo assim, eu já fui vendedor em loja de shopping, já atuei um dos primeiros empregos meu foi em cobrança de consórcio, né? No escritório. E então assim, já estive em vários ambientes ali, né? E eu vejo que nesse ambiente, principalmente ambiental, né? Eu não sei o porquê, mas ele tem uma deficiência, e eu acho que isso traz também, eu não sei se você vê também, porque infelizmente ainda se divide muito o ambiental do agro, certo? Eu acho que os dois, eles não tem como, é aquela história, mão dada, os dois não tem como sair, até porque o agro, para mim, é quem defende o meio ambiente, eu sou bem sincero, para mim o agro é quem defende. Existem os casos complicados, mas como toda profissão. Mas eu vejo isso, e é o que vocês estão, eu estou vendo assim, o que vocês estão enxergando, né? Que o agronegócio, ele não é feito só de número, ele não é feito só de resultado, ele não é feito só do plantio, ele é feito de pessoas, de história. Então ele é feito de uma inteligência, né? Então acho que é isso que vocês buscam, assim, né? Valorizar naquele profissional que quer entrar no agro as suas potencialidades, seria isso? Exato, e quando a gente olha assim para... Hoje a gente está trabalhando de uma maneira mais generalista, mas existe um projeto da AgroSkills de nichar dentro do agro os nichos mais relevantes. E a própria questão do ESG está dentro desses nichos que a gente está mapeando, né? No final, igual a gente falou, quem cria as soluções e que executa são os profissionais, né? Só que se a pessoa não consegue entender o quanto ela pode ser especialista e ter conhecimentos específicos para aquilo, para contribuir, aí você mesmo acabou de trazer. Existe uma grande oportunidade, um grande gap de quem está atuando dentro dessa área e está vendo o que está acontecendo, né? E aí vem na comunicação, né? Aí tem vários livros aí que falam sobre essa questão da comunicação, porque às vezes o seu maior poder vai ser conseguir conectar as pontas do ambiental com o agronegócio, é a maneira como você comunica isso, é a maneira como você vai trazer isso. E aí volta na questão da importância das soft skills, né? Tem o próprio livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, fala bastante disso, de resoluções de conflitos mundiais através de uma maneira de comunicar. E aqui a gente, porque vai ser diferente numa questão como essa? Eu estava conversando isso com o Moraes aqui, né? Um dia desse, como eu sou jornalista, né? E como que a minha profissão se reinventa. O pessoal sempre falou muito, vai acabar a rádio, não acabou, tá aí, né?
Acabou o jornal impresso, ainda tem bastante. Vai acabar a televisão, aí... Então sempre tem isso, vai acabar, mas a comunicação ela está presente em tudo, né? Nas Exato. grandes empresas, nas redes sociais, você tem que saber se comunicar. Quem não é visto não é lembrado. E isso hoje é muito mais presente, porque hoje você não entrega um cartão de visita, você entrega a sua rede social para a pessoa ir lá e olhar e saber o que está acontecendo, quem é você, como você se posiciona, né, ali no digital. Isso daí é muito importante. As empresas têm buscado isso? Demais. A busca do desenvolvimento de soft skills e da comunicação nos colaboradores já tem sido cada vez mais importante. Porque o agro, na prática, ele não gosta muito de trazer... eu estou crescendo, eu vou trazer a pessoa de fora. Na maioria das vezes, o agro gosta de aproveitar as pessoas que já estão dentro da empresa. É uma cultura mesmo. Assim, na maioria das empresas, a pessoa... Normalmente, você vai fazer um alinhamento de vaga, a empresa vira para você e fala assim, não, eu queria aproveitar, mas a pessoa ainda não está pronta, eu estou com pressa e tal. Mas é mais por causa disso. Então, a empresa do agro, ela gosta de aproveitar quem já está com ela ali na lida, no dia a dia, enfim. E a comunicação, para se tornar um cargo de liderança, que normalmente é um próximo passo, claro que você tem a carreira em Y, que você pode ir para especialista ou ser para cargo de liderança, mas normalmente é um próximo passo das empresas que estão crescendo, ela é primordial. E tem uma premissa, né, que fala no livro de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que a comunicação não é sobre o que você fala, é como a pessoa se sente com o que você fala. E muitas vezes o maior desafio de uma liderança é conseguir trazer de maneira clara uma métrica da empresa, um resultado esperado, uma forma de fazer as coisas que a empresa está buscando, de uma maneira com que a pessoa se sinta engajada, não é nem motivada, é engajada para fazer essa diferença no dia a dia, né? Então, cara, a comunicação, não só no agro, para mim, em qualquer situação na vida, ela, para mim, é uma soft skill primordial, assim. E o agronegócio, ele precisa, a gente até teve com outro convidado aqui, nós estávamos conversando, que o agronegócio, ele precisa começar a se apresentar, né? Como você falou, a comunicação. Uma coisa é, sistematicamente a gente vê, foram desmatados tantos hectares ali e tudo. Tá, primeiro, claro, a gente espera que esse desmatamento tenha sido legalizado através da licença, tudo correto. Mas além de... E mesmo esses são criticados. Só que aí o agronegócio não consegue apresentar quais os benefícios que vai apresentar aquilo ali, né? Tem estudos que falam que se captura mais carbono com a vegetação em crescimento, com o manejo do solo, com a agricultura. Aí eu sempre gosto, quando eu uso esse exemplo, eu tenho que falar, né? Assim, não estou falando que você tem que acabar com a vegetação e plantar tudo. Existe, acho que por isso que eu sou muito... Eu ia falar isso, eu acho que eu sou muito mais, ao invés de sustentabilidade, o equilíbrio ambiental, né? E assim, diante de tudo isso que você mencionou, do que o AgroSkill tá puxando, tá vendo, eu acho que você vê, eu acho que pelo que você está demonstrando, pelo menos na minha impressão, é que há realmente há um problema até no nosso sistema educacional, que ele prepara para uma determinada corrente, mas ele não prepara para a vida profissional, prática ali do agro, né? A academia não faz isso. Não faz isso, infelizmente. A gente tem buscado parceria com algumas academias que estão interessadas em fazer isso, para que a gente possa ser esse braço de empregabilidade, soft skills das instituições. Mas a gente até estava comentando ali, eu tive num evento de RH do agro, lá em Cuiabá, em que a maior reclamação das empresas é: a gente vai ter que resolver esse problema, não vai dar tempo da gente ficar esperando as instituições resolverem isso. Mas assim, a instituição que for inteligente, começar a trabalhar isso de uma maneira mais estratégica, já tem, né? Mas aí é mais caro. Mas eu acho que é uma questão cultural, porque você já vem da escola, assim. Aí você mudar muito na vida acadêmica é um choque muito grande, que pode fazer com que esse estudante que veio no modelo escolar desista até da faculdade, se tiver esse choque muito grande. Eu acho que a porta de entrada, pelo menos o que eu me lembro, né, da minha vida profissional, o que me fez virar a chave foi o estágio. Exato. O estágio me preparou para a vida profissional. Claro que a faculdade você tem a ética, você tem o conhecimento, que não adianta, gente. Eu sou muito a favor de fazer uma universidade. Você não encontra em outro lugar, senão numa universidade. Mas essa vivência de mercado, o estágio foi muito importante. Exato. E tem empresa júnior também dentro da faculdade, que você pode simular mercado, tem projetos de extensão, tem várias coisas. O que você vê, assim, que de repente pode ser
mudado no sistema educacional? Para mim, assim, meu sonho, né? Meu sonho é que os profissionais que estejam formando numa universidade saiam com visão, primeiro, de cidadão, então de direitos, deveres, imposto, Ética, né? ética, essas coisas que, cara, são extremamente relevantes para o nosso dia a dia quando a gente cresce, né, vamos dizer assim. Que tenha mais informações a respeito de empreendedorismo, então como criar uma empresa, simular a criação de empresa, entender mais sobre isso. Disciplinas mais voltadas para vendas também, que é um mercado muito relevante, às vezes a gente não aprende, pô, mas você não vai usar, mas você precisa aprender um pouco mais ou menos de como as coisas funcionam, vendas, negociação e tudo mais. Mas a gente vende a gente todo dia. Exatamente, você como profissional, você se vende todo dia. E autoconhecimento, porque o autoconhecimento é a base das soft skills, né? Você sabe quem você é, como você interage, você entende as pessoas e a partir daí você escolhe a maneira como você deve agir em cada ambiente, a maneira como você deve fazer, mantendo a sua essência. Então, se começassem a olhar para isso, e claro, faltou uma importante que é a parte da empregabilidade, né? Que é o nosso carro-chefe aqui. Currículo, LinkedIn, entrevista, mercado de trabalho, falar mais sobre isso. Eu acho que seriam bons caminhos aí para as instituições. Ana Carolina Cavalcante, que bate-papo bom, né, Moraes? Gostoso, interessante. Daria aí mais ou menos 1 hora, outros programas, você está convidadíssima sempre. A gente vai deixar, quando subir, né, esse episódio, um link aí da AgroSkill também para o pessoal que quer se colocar nesse mercado, os jovens que estão já nas ciências agrárias e não conseguem, às vezes, o emprego dos sonhos, procurar vocês para dar esse caminho das pedras. Estamos à disposição. Obrigada, Moraes. Parabéns, Ana. Eu acho que vocês estão fazendo um diferencial. Eu vou discordar um pouquinho da Nayara quando ela fala que assim, é primordial a universidade. Eu acho que quem vai para uma questão mais acadêmica, igual no meu direito, medicina, eu acho que sim. Mas o agronegócio poderia ser se fosse uma universidade, mas alguma questão mais técnica. Eu acho que os cursos técnicos no agro são muito interessantes, não desmerecendo as ciências agrárias, porque tem essa parte teórica. Mas eu quero parabenizar porque eu estou vendo que vocês estão olhando o agronegócio como humano, uma questão humana, uma questão que você está enxergando ali a pessoa e não apenas números. Parabéns por essa ideia. A gente quer muito cuidar das pessoas, independente do que vai acontecer. A gente está se preparando cada vez mais para contribuir nisso. Eu que agradeço o convite, fico à disposição no que precisarem, a gente está sempre por aí. Obrigada, Ana. Esse foi mais um Pod Agro. Compartilha, passa para os amigos, né, Moraes? Para aquele jovem que está saindo agora da universidade, poder ficar atento, porque o conteúdo aqui foi muito bom hoje. Muito obrigada, até o próximo.